Olá, amigos do esporte. Começa mais uma edição da Esporte Ágil TV. Hoje estou aqui com o senhor César Pascoal, que é atual presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, também é judoca faixa preta 4º grau e árbitro aspirante internacional. Se você quer saber mais, fica no vídeo. Senhor César, primeiramente queria agradecer a vinda do senhor aqui ao nosso estúdio. O senhor que já é da casa, já concedeu várias entrevistas no Esporte Ágil. E eu queria começar perguntando como que se deu o surgimento do judô aqui em Mato Grosso do Sul. Foi lá em 1946, né, com o sensei Hideki Yoshida. Como que foi a partir da capacitação técnica do judô, as tradições japonesas? Sim, bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Esporte Ágil, um grande veículo de comunicação da nossa capital, do nosso estado, por que não dizer do nosso país, né? É uma honra estar aqui novamente e dizer que a nossa história da Federação de Judô é uma história bonita, é uma história que tem valores, teve princípios desde o início e contada pelo professor Roberto Michio Harada, meu grande amigo. Ela veio do Japão para São Paulo, Mato Grosso na época, em 1946, veio para cá um professor Hideki Yoshida, em 48 nasceu o filho dele, Cid Yoshida, que está em Goiás hoje. Ele está bem, está vivo, é um nono dan, muito graduado a nível nacional. E em 1950 o professor Yoshida voltou para São Paulo, no interior de São Paulo, deixando aqui uma semente através do professor Maurício Tibana, que a partir daí Maurício Tibana começou a formar novos alunos, a maioria da colônia japonesa, e depois veio o Nelson Arazawa, até que veio para cá o professor Roberto Michio Harada, em 73, e o professor Harada foi juntando outras pessoas, outros professores, e em 1977, sabidamente, houve a divisão do estado, do Mato Grosso, onde foi formado o Mato Grosso do Sul, e essa divisão ela só se implementou em 79. Em 79 iniciou-se a formação da federação, através, por exemplo, da fundação do Judô Clube Rocha, do professor João Batista da Rocha, nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ele que é vereador. E em 1980, 23 de setembro de 1980, foi fundada a federação, onde teve Maurício Tibana, teve Nelson Arazawa por ali, e principalmente Roberto Michio Harada, foi o primeiro presidente. Ele está aqui em Campo Grande até hoje, e o professor João Batista da Rocha, e o professor João Shimabukuro, dentre outros, né? Teve um clube de futebol também, acho que o Operário, participou da fundação da federação. E a partir daí, iniciou-se uma regularização, uma regulamentação técnica, onde se respeitou sempre o profissional da educação física. Não existia lei que previa ainda, que regulamentava o profissional da educação física, mas tinha a federação já antevendo tudo isso, valorizando o profissional. De que forma? Só eles poderiam, em tese, dar aula, só eles poderiam participar dos eventos como técnicos na beira da área. E isso, passados 38 anos quase, até hoje isso é preservado. Então isso é um valor que a gente é originário do respeito, que é um dos princípios do judô, é o respeito, né? Então assim, é uma história bonita, feita com princípios, e até 1989 o professor Harada, que inclusive foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô na época, ele passou, a gente chama de figura, que passou o bastão para o professor João Rocha, que mantém esse bastão, esse poder hoje, até hoje, né? Desde 1989. E é o nosso grande consultor. Qualquer dúvida que eu tenho, mesmo como autoridade maior do judô de Mato Grosso do Sul, o professor João Rocha é o meu mentor, não só me formou como gestor esportivo, como também é um grande amigo e é uma pessoa que me orienta nos momentos de dificuldade. Porque nos momentos fáceis da vida, você leva. Agora, nos momentos difíceis, você depende dos amigos. E ele é um grande amigo, uma grande pessoa que está sempre à disposição, não só do judô, como de outras modalidades esportivas, pela experiência que ele tem. Senhor César, e como que a federação se sustenta atualmente? Qual que é a contribuição, o investimento do poder público na Federação de Judô? Sim, desde sempre é o patrocínio que a gente usa falar.
Os pais ajudam, passando dinheiro para os filhos que repassam para os professores, e os professores com isso pagam a anuidade de clube, todos os clubes têm que pagar. Nós temos hoje em Mato Grosso do Sul 30 clubes filiados, com mais ou menos 4.500 crianças. Esses 30 clubes pagam anuidade todo ano, e em cada evento que essas crianças participam, eles têm que pagar uma taxa de participação. Através dessa anuidade de clube e da taxa de participação dos atletas, aí vem a gestão, a gente administra esse dinheiro como para o ano todo, pagando. Nós temos uma funcionária, nós temos despesas com água, luz, telefone, como toda instituição tem. E aí o segredo é administrar essa verba para que a gente possa também enviar os nossos técnicos, nossos atletas para os brasileiros, embora os brasileiros também sejam subsidiados pelos pais, nós não temos verba própria para poder bancar a ida de campo de atleta. Raramente um atleta ou outro, quando está realmente em dificuldade, a gente consegue ajudar, mas é difícil. A gente conta às vezes com o poder público e a iniciativa privada. O senhor mudou agora recentemente, né? A federação mudou, aqui do Taveirópolis foi lá para Maracaju, com toda uma estrutura de treinamento melhor. E quais são os projetos? O senhor traz gente de fora para capacitar? Como que vai funcionar? Sim. A questão da mudança, uma vez que teve um material vindo do Ministério do Esporte, que compreende 4 áreas de tatames, 4 televisões LCD de 42 polegadas, 8 notebooks, tem um material muito grande, valioso inclusive, para que a gente tenha uma estrutura mínima, e ela é de nível internacional, essa estrutura. A gente pode, inclusive, realizar um evento internacional de judô aqui, que essa estrutura comporta. A equipe de trabalho nós temos. Então, assim, a gente precisava de um imóvel para guardar essa estrutura. Então, nós alugamos uma casa, que era aqui no bairro Taveirópolis. Só que nós vimos agora, ultimamente, que a gente necessitava também de um espaço para que essa estrutura tivesse uma montagem permanente, para que houvesse ali os cursos de capacitação de árbitro, capacitação técnica de atleta, capacitação daqueles que são faixas marrons e vão ser graduados para a faixa preta, que a gente chama do curso da comissão de graus. As nossas reuniões, que ela ocorre mensalmente da diretoria, eu reúno meus diretores, a gente senta numa mesa como essa, onde a gente define os próximos 30 dias de calendário, de evento, designando a função de cada um, que é extremamente importante. Um gestor não pode atrair para si todo o poder, ele também não pode atrair para si todas as funções, porque eu também tenho minha atividade profissional. O judô, eu sou voluntário no judô, como os meus diretores são. Então, assim, a gente tem essa reunião. Então, aquele espaço novo que tem ali na rua Maracaju, com a Pedro Celestino, é um espaço multiuso para o desenvolvimento maior do judô do que ele já vinha desenvolvendo. Nós estamos visualizando uma nova fase, então era necessário um investimento num outro tipo de imóvel, para que a gente possa não só guardar o material, mas também desenvolver várias atividades ali para o judô crescer mais ainda. É a nossa meta. O senhor deu uma entrevista aqui há mais de 10 anos atrás, falou que naquela época a ideia era pulverizar a modalidade em Mato Grosso do Sul. Como que é esse cenário hoje? O senhor conseguiu atingir esse objetivo? Esse objetivo já mudou? Porque a gente vê que o judô de Mato Grosso do Sul é muito forte. Sim, atletas vão em nível nacional, sempre conquistam medalhas. Exatamente. Dificilmente não voltam com alguma coisa. Qual que é esse cenário? Exatamente. Há muitos anos a gente sempre teve atleta na seleção brasileira de base. Hoje nós temos 4 atletas na seleção sub-18 em primeiro lugar do ranking nacional, e temos 2 ou 3 em terceiro e quarto no ranking nacional. Nós temos uma no sub-21, que é a primeira do ranking nacional, está lutando agora, nesse exato momento, na Bahia, pelo Campeonato Brasileiro sub-21. E nós temos uma atleta da seleção principal, que é a Camila Gebara Yamakawa, lá de Dourados, do Clube Sakura. Então, assim, na época, isso faz 14 anos já, essa entrevista que eu passei para o Esporte Ágil, era pulverizar, sim, a modalidade de uma forma de extrair da quantidade, extrair a qualidade. Hoje, a nossa visão, uma vez que a gente já conseguiu esse processo, nós tivemos êxito nesse planejamento, que não foi só meu, foi também do professor João Rocha e de toda a diretoria da federação. Hoje a gente consegue ter um número maior de crianças. Só que qual que é a meta agora? É se acomodar e ficar nisso? Não, é sempre crescer. De que forma? Ocupar agora espaços nas cidades, por exemplo, na capital, onde não tem judô, nos bairros onde não tem, nós vamos chegar lá e
nas cidades do interior onde não tem academia. Para quê? Para que ocupar o estado todo também. É uma meta grande, mas ela é extremamente provável e a gente pode sim conquistar isso, de levar, proporcionar às crianças do estado todo, nosso estado, de Mato Grosso do Sul, para que essas crianças tenham a oportunidade de treinar judô. Seu César, eu queria saber o segredo do sucesso do judô aqui de Mato Grosso do Sul. Se passa muito pela federação? O senhor me falou que é comum lá, é uma regra de vocês, essa passada do bastão constante, essa troca de poder, a alternância da diretoria. É coisa que a gente não vê em outras federações de outras modalidades aqui no estado, onde vigora um poder vitalício aí. Mas esse é o segredo? É um dos segredos. Eu posso dizer que essa questão do bastão que eu mencionei, são as pessoas que a gente chama, são os mestres de judô, né? Então, no caso, o professor João, o professor Harada, em que eles são idealizadores, eles são sábios, e agora o poder administrativo que está na presidência da federação, a nossa regra, e é um dos segredos, a gente não pode ficar mais do que 2 mandatos seguidos. Então, eu posso ficar 1, fico 2, eu tenho que sair. Não tem essa perpetuação no cargo de presidente da federação, senão ela não oxigena a instituição. E a partir do momento que você coloca uma pessoa nova, por mais que ela vai errar, ela vai sempre se reportar ao mais velho. Eu, no caso, daqui uns dias, eu vou ser considerado o mais velho. O novo presidente que vai entrar, daqui a 3 anos, ele vai vir, se ele tiver dúvida, ele vai me ligar. Eu vou atender ele imediatamente. Falo, não, já passei por isso, você faz isso, isso, isso. É um dos segredos, a não perpetuação no cargo da presidência. A questão do poder, que a gente chama assim, consultivo, né, que está hoje com o professor João Rocha, é porque ele se dispõe a nos ajudar, com a experiência que ele tem de gestor de todas as formas, como político inclusive, ele me ajuda até hoje. Eu tenho dúvida, eu vou lá e pergunto, porque a gente nunca sabe tudo, né? O segredo é o trabalho dos professores, dos profissionais da educação física lá na academia, para primeiro formar um atleta. Aqui na federação, dentre esses professores, eu trago e formo uma equipe. Essa equipe ela é capacitada o tempo todo nos eventos, ela é testada o tempo todo, a paciência, a organização, a presteza, quem é que realmente quer. Aquele que não quer, a gente não tem problema. Ele fica de lado, eu trago outro, substituo, e aí a gente tem os órgãos, os departamentos da federação, todos em sintonia e todos funcionando. Então, o que é isso? É trabalho organizado, trabalho planejado. Então, não adianta só ter o status da presidência, ter o status da diretor e tal, e não ter um planejamento. A gente tem um planejamento. Quando que ele ocorre? Anualmente, na Assembleia. Todo ano tem uma Assembleia, a gente respeita o que todos querem, a gente emite a nossa opinião e eles aceitam. Então, a gente fecha um pacote de planejamento e executa durante o ano. É muito simples fazer isso, é muito simples. A gente tem uma equipe de trabalho e ordens para serem cumpridas. É a lei nossa, da instituição, né? O importante é que os frutos estão sendo colhidos. O exemplo desses troféus aqui, que o Mato Grosso do Sul domina o Campeonato Brasileiro da região Centro-Oeste. Queria que o senhor falasse um pouco desses Sim, troféus. Esse é um brasileiro regional, que ele ocorre todo ano, no início de cada ano, e que ele habilita os atletas através desse evento e no ranking nacional para participar dos campeonatos brasileiros finais, que é o Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e o Sênior, que é o adulto. Nesse evento aqui em específico, no Brasileiro Regional, que foi em Anápolis agora, no dia 20 a 22 de abril, mês passado, Mato Grosso do Sul conquistou 102 medalhas, entre todos os atletas que foram. Nós levamos 125 atletas, trouxemos 102 medalhas. Tá? Levamos 15 técnicos, levamos uns 8 árbitros para lá. E foi um sucesso. Nós somos campeões desse evento pela 13ª vez, campeão geral. Aqui nós temos um vice-campeonato masculino por uma medalha de ouro, nós perdemos, poderia ter sido campeão também, e o campeão no feminino, sendo que o feminino é a nossa grande, a nossa força técnica hoje em termos de competição está no brasileiro, está no judô feminino. Lembrando que dos 6 atletas hoje
que estão na seleção A do Brasil, 5 são meninas, né? É uma força muito grande delas. E falando em brasileiro, nos últimos 15 anos, nós realizamos 10 brasileiros em Campo Grande. 10 brasileiros. E isso faz com que aqueles atletas que não têm a possibilidade de viajar para outros estados para assistir um campeonato, ou mesmo aqueles que vão participar, que nem todos participam, né? Só 16 que viajam, geralmente. Eles passam a ter a visão de um brasileiro final, eles estimulam para o treinamento na semana, no mês e no ano posterior, para um dia chegar num evento como esse. Então, um dos segredos nossos foi trazer esses brasileiros para cá. Isso também teve um fator grande da presença do professor João Rocha, que ele estava, na época, vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô, e fazia, através dele, essa solicitação. Ele entendeu isso também como uma forma diferente da gente conquistar espaço, a gente conquistar politicamente falando, mas principalmente os nossos atletas, as nossas crianças, os árbitros também, os técnicos e os pais, visualizarem um evento de alto nível que é o Campeonato Brasileiro. E agora, falando em Campo Grande como sede, Campo Grande vai sediar o Brasileiro Sub-13 agora em setembro, né? O que leva a Confederação Brasileira a escolher Campo Grande quase sempre para sediar esses jogos? A localização geográfica ela ajuda um pouco, embora aqui os aviões que vêm de São Paulo, de São Paulo, Campo Grande, no máximo Cuiabá ou vai para Brasília. Então a gente tinha dificuldade nessa questão da logística. Os estados próximos de Campo Grande, que a gente Mato Grosso é um estado que faz fronteira com vários, eles vêm de ônibus às vezes, e os mais de longe vêm, os mais distantes vêm de avião. Então assim, a rede hoteleira melhorou muito aqui em Campo Grande, isso é um fator que nos ajuda a solicitar o Campeonato Brasileiro, mas o fator que ajudou a CBJ a fazer aqui é que todos os que nós fizemos, os últimos 10 brasileiros aqui, todos gostaram, porque a gente tem uma equipe muito forte no trabalho, no dia a dia. Como a gente leva muito a sério, muita disciplina nos nossos eventos. A gente já faz o Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul no padrão Confederação Brasileira de Judô. A partir daí a Confederação vem para cá. Quando os técnicos vêm, os árbitros vêm de fora, eles veem que eles são, primeiro, bem recebidos, com muita educação, com muito conforto e carinho, e aí eles querem voltar. E isso acontece em qualquer família, nós somos uma grande família. Quando você é bem recebido no lugar, você volta, você quer voltar. E quando não é, você também não quer voltar. Como a gente trata bem, a gente organiza muito bem o evento, então a Confederação entendeu por bem que Campo Grande já é um estado sede natural de realização de grandes eventos. Então fica fácil para a gente solicitar e ser atendido, né? Senhor César, e atualmente a judoca Camila Ponce, ela é a número 1 do ranking Sub-21, e a Letícia Menino e a Crislaine Alencar, elas foram ouro no Mundial Escolar em Marrakech, no Marrocos. Isso. Como que mantém esse alto nível? Como que a federação tem que atuar para manter esse alto nível? Há 10 anos atrás, digamos que estava no período de ascensão. Como que faz para se manter no topo? Uma coisa é você crescer no alto nível e superar os seus limites, né? Isso é uma coisa. A outra é se manter, como você perguntou. Não é fácil, é muito trabalho, e de quem? Do próprio atleta, mas principalmente do técnico dele. Ali, dessa forma, a gente tem hoje não só a Letícia, como tem a Alexia Nascimento, está lutando hoje o Campeonato Brasileiro também, Sub-21 na Bahia. A gente tem o Gabriel Vieira também, primeiro do ranking. Então nós temos 4 primeiros do ranking, no Sub-18, que é a Letícia Menino, a Crislaine Alencar de Itaporã, que é do interior, e nós temos a Alexia Nascimento, filho do professor Alessandro, inclusive, um grande técnico, e nós temos o Gabriel Vieira, também do Clube Rocha, lá do professor Igor Rocha. Tem a Camila Ponce, que é do Judô Aliança, que está em primeiro do ranking do Sub-21, que não é fácil, é uma categoria muito forte, que ela já chega mais próximo do adulto, e tem a Camila Yamakawa, a Gebaré Macau de Dourados, que é da seleção principal adulta. Manter essas crianças ali depende muito mais do clube do que da federação. A federação ela proporciona uma organização, vários eventos, para que eles possam lutar aqui, pegar ritmo de competição, mas quem faz mesmo o trabalho psicológico, técnico, físico, né, dessas crianças são os professores. Então, mérito para os professores, para os técnicos de cada um desses atletas. Então, a federação ela dá amparo e, eventualmente, quando pode, e a gente tem feito isso constantemente, a capacitação desse professor, a capacitação do nosso fisioterapeuta, para que eles e dos nossos árbitros,
E, obviamente, os dirigentes também são capacitados em alto nível, porque não adianta só o atleta ser alto nível. O técnico tem que ser alto nível, o árbitro tem que ser alto nível. E a equipe que está em volta desses três aí, arbitragem, técnico e atleta, ela tem que entender e tem que fazer o melhor por eles. Porque os grandes astros do judô, de qualquer modalidade esportiva, como o voleibol, o jiu-jitsu, o karatê, qualquer modalidade, são os atletas. O restante ele se capacita para poder dar o que tem de melhor para eles, porque sempre nós vamos defender a bandeira de Mato Grosso do Sul lá fora. Saiu da fronteira do estado aqui para qualquer lugar, aí há uma união desses atletas, desses técnicos, dos atletas, de todos, para a gente ganhar lá fora. Aqui dentro a rivalidade é uma rivalidade natural, saudável, que tem que existir. E a gente fomenta essa rivalidade de alguma forma, através das competições, porque se não tiver rivalidade, você não consegue ter o alto nível. Senhor César, a gente sabe da atual situação econômica que o país passa e eu vejo que o senhor está buscando estratégias de arrecadação de recursos por meio de convênios, de cooperação, recentemente com uma universidade particular. Eu queria saber como que está se dando essa assinatura de convênios recentemente. Sim, uma situação que o pai está, até pela crise que o Brasil enfrenta, financeira, o pai está minado, ele já não tem mais de onde tirar dinheiro para ajudar o filho, para poder mantê-lo em competições, em viagens, às vezes, que algumas competições são no interior ou fora do estado. Então nós sentamos, planejamos e tivemos que ver possibilidades fora dessa ajuda do pai que sempre existiu. A gente é sempre grato aos pais e mães que tanto fazem pelos seus filhos e a gente, em contrapartida, ajuda na formação dessas crianças. O que nós resolvemos fazer? Sair da nossa zona de conforto, da nossa mesa de direção e ir no mercado externo, seja no mercado, na iniciativa privada e poderes públicos aí, poder público em geral. A Fundesport é uma parceira da federação há muito tempo, quero aproveitar e mandar um abraço para o amigo Marcelo Miranda, nosso presidente. Também a Funesp sempre foi parceira, através do professor Rodrigo Terra, nosso amigo também, os seus prefeitos e governadores respectivos, né, Marcos Trade e Reinaldo Zambuja, sempre agradecendo, porque nossa gratidão é a primeira coisa. O que nós fizemos? Fomos a campo e conseguimos já imediatamente um convênio, até para ajudar esses pais, com a Universidade Estácio de Sá, aqui de Campo Grande, que é do Rio de Janeiro, mas está sediada também em Campo Grande, com subsede, para que a gente possa oferecer convênio, desconto na mensalidade de qualquer curso, não só da educação física, em qualquer curso. Os nossos filiados do judô hoje eles têm 40% de desconto em qualquer faculdade, durante toda a faculdade, desde que ele se mantenha filiado à federação, em treinamento e competição e também tenha boas notas. A gente exige muito isso da criança, na disciplina, na formação, que a educação tem que andar junto com o esporte. Não tem como você ter um atleta extremamente grande, forte e campeão, mas sem ter o aliado da educação ao estudo. Então a Estácio de Sá correspondeu à nossa expectativa, já celebramos o convênio, está assinado, ele já está valendo. A próxima nota do Enem, quem tiver nota já vai poder adentrar aquela instituição educacional. Agradecemos lá a diretora Daniela, quem quero mandar um abraço. É uma coisa inédita na nossa modalidade, embora inédito porque é um convênio direto. A UCDB também fornece bolsas de estudo para os atletas de judô e muitas bolsas. Agradeço lá na pessoa do professor Luiz Magalhães, que coordena essa questão da bolsa. A UCDB é uma grande parceira também da Federação de Judô. E a gente espera também abrir para outras universidades e faculdades do nosso estado, para que essas crianças tenham também a possibilidade de fazer um curso superior graças ao judô, certo? O senhor recentemente esteve reunido lá em Brasília com o ministro do Esporte. Quais foram as tratativas? Tem novidade para o judô sul-mato-grossense? Tem. Há 2 semanas nós estivemos em Brasília, direto com o ministro Leandro Cruz, em que há um projeto em andamento já feito, está faltando ele assinar esse projeto.
a captação desse recurso, existe uma empresa externa de Belo Horizonte que vai fazer a captação desse recurso. Isso tudo, existe a contrapartida, tem que existir o pagamento para eles. Está encaminhando bem para que a gente tenha mais recursos para melhorar a nossa estrutura física. A gente tem ainda o que crescer dentro da federação em termos de estrutura física, ajudar mais os pais, levar mais atletas para fora para a competição, mais técnicos para serem capacitados e árbitros também, sempre buscando alto nível, mas também buscando a formação de cada uma dessas crianças, de cada uma delas com disciplina, com respeito, que são os pilares do judô como modalidade esportiva, né? A gente vê por aí que tem um senso comum de que o judô é elitizado. O senhor acha que o judô é elitizado de certo modo? Vocês trabalham na formação do atleta, mas também de crianças carentes? Como que funcionam esses projetos? Isso de fato eu já ouvi mesmo, isso não é verdade, porque desde a década de 80, da fundação da Federação de Judô, eu posso citar aqui sem desmérito de outros, mas o professor João Rocha, ele criou, entre aspas, alguns atletas que estão até hoje na Federação de Judô, eles são gratos ao judô, então eles se mantêm ainda como professores, como dirigentes, como fisioterapeuta. Posso citar aqui o Hélio Centurião, nosso fisioterapeuta, que o professor João ajudou muito. Ele já era um atleta carente na época, foi campeão brasileiro, inclusive, de judô no sênior, um grande atleta que o professor João adotou. Hoje ele é fisioterapeuta da Federação de Judô. O professor Marco Aguilera, na época um atleta que não tinha condições de se manter no esporte. O professor João colocava ele no carro, levava ele em Curitiba, São Paulo, Rio, onde tivesse, no carro próprio, com despesa própria, para ele competir. Hoje o Marco Aguilera é presidente da Federação Escolar, trabalha na Federação de Badminton e é ligado diretamente à CBDE, Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Graças ao que o judô proporcionou ele se tornou um grande dirigente esportivo, é meu grande amigo, inclusive, irmão. Nós temos aqui Amarildo, foi um bom atleta, um grande atleta, o professor João também ajudou. Alessandro Nascimento, que está hoje como técnico da seleção do estado lá na Bahia, o professor João Rocha o adotou também e o trouxe. São crianças carentes na época que o judô, através de um professor, tirou dinheiro do bolso e manteve. Hoje isso acontece igualmente. Todos esses que eu te citei ajudam outras crianças carentes, porque é um ciclo saudável de que um ajuda o outro, uma geração ajuda a outra geração, e é lá nas crianças carentes, ali naquelas menos favorecidas, onde estão os nossos talentos. Então nós nunca, eventualmente a gente não tem como colocar todos numa competição, que a gente tem despesas grandes, né? Mas nós estamos sempre trabalhando em prol de trazê-los para os eventos, trazê-los nos treinamentos. A federação, a prefeitura tem ajudado nisso, o deputado Márcio Fernandes tem ajudado muito nesse processo. Ele é judoca também, faixa preta, segundo grau de judô. O deputado tem nos ajudado muito na formação dessas crianças no estado todo. O professor João também, através de alguns projetos, mas principalmente a Laiana Coleman, a nossa atleta que pode chegar a 2020 como atleta olímpica. Ela saiu de um projeto formada, ela foi descoberta pelo professor Igor Rocha, numa escola, Rui Barbosa, treinando em quadra de areia, ela e a Mariana Veiga, são duas faixas pretas de seleção brasileira, formadas assim, crianças carentes, mal tinha kimono para treinar, para lutar, e foram descobertas ali. Então, elas são o grande exemplo hoje da nova geração, de que é na comunidade periférica que onde estão os talentos. O que nós estamos falando? Por isso que eu falei, nós vamos pulverizar agora para lá, em busca da detecção de talentos, que também faz parte da nossa missão. É uma missão de formar cidadãos. Todos esses que eu te falei estão formados em faculdades, alguns estão em faculdades ainda, para nós é extremamente importante. Então, formar o cidadão, e se daí a gente puder extrair um campeão olímpico para 2020, nós vamos extrair. Porque os professores são capacitados para formar atleta, para chegar numa Olimpíada. A Laiana, inclusive, foi campeã olímpica da juventude na China, há uns 3, 4 anos, formada pelo professor Igor, e é uma das promessas que a gente tem aqui. Hoje ela está no Minas Tênis, se transferiu para lá, queria uma forma diferente para treinamento e foi para lá. E outros atletas aí que a gente tem aqui no estado, com condições plenas de chegar na seletiva em 2020, ou se não 2024, que é essa geração de sub-18, e a gente ter um dia um atleta olímpico. A gente busca sempre isso. Senhor César, e o judô ele tem toda uma tradição japonesa, uma filosofia oriental, de rigidez, disciplina. Isso aí ajuda na formação não só do atleta, mas também do cidadão?
Como que o senhor vê essa relação do esporte com a educação, com a cidadania? Sim, respeito, lealdade, disciplina são princípios que vêm das melhores gerações aí da nossa humanidade, e isso é passado o tempo todo para essas crianças. A gente não tem como se preocupar só com a formação do atleta. A gente forma a cabeça dessa criança, os competidores ou não, para que eles possam ter postura, ter musculatura, a gente chama musculatura moral, musculatura mesmo, mental, para quando chegar no mercado de trabalho, ou quando chegar no Enem, todos eles vão passar pelo Enem, todos eles vão tentar entrar numa faculdade, eles terem postura, não cederem para o medo. O grande problema do jovem, além de ansiedade, problema de saúde, coração, essas coisas, é a questão desse medo de enfrentar. É como se o Enem fosse um dragão, arrumar um emprego, quando ele entra no emprego, o chefe é um dragão, a partir do momento que ele compete, a partir do momento que ele treina forte com outro atleta no nível dele, ele vai saber enfrentar esses problemas. E quando ele não está preparado para o mercado de trabalho, ou para o Enem, ou para uma faculdade, ele realmente vai fracassar. Então a sociedade como um todo, ela tem que arrumar meios para esse jovem se formar, seja através do esporte, através da educação, através da família. Só que a família trabalha muito, às vezes não tem condições de dar esse suporte. Então o esporte dá. O que a família tem que fazer? Trazer essa criança para o esporte. O esporte, sendo um profissional de educação física, ele estará preparado para ajudar. O que a gente precisa para o esporte crescer? Que a iniciativa privada, os empresários, tenham consciência que eles têm que vir nos ajudar. A partir daí, há um ciclo natural na formação dessas crianças. Tá? Então, o empresário, o poder público, ele já tem feito o trabalho dele dentro das possibilidades, mas o empresário tem que vir e nos ajudar. É um dos segredos aí para a solução dos nossos problemas sociais. Muito obrigado, Sr. César. É um prazer ter o senhor aqui de novo. Eu que agradeço. Bom, eu fico por aqui. Quero agradecer você que nos acompanha. Estive aqui hoje com César Pascoal, que é o presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Judô, de um estado que é celeiro de atletas, que diretamente manda atletas para a seleção brasileira de base e de alto nível, que compete em competições nacionais e internacionais. Muito obrigado e até a próxima.